Zaratini, boa noite. Boa noite a todos. Márcia, Viola, Sara. Boa noite. Tereza. Boa noite, Zaratini. Obrigada por você estar aqui. Desculpa, Viola, a gente falou junto. Não, mas se eu puder já aproveitar, então, Zaratini, tu nos atualizar a audiência aqui sobre a informação que tivemos, uma reviravolta que se traduz num recuo do DERRIT em relação à relatoria do projeto de lei antifacção. Começamos por aí, pode ser? Eu acho que vocês, não sei se conseguiram ver, mas muita gente deve ter assistido a entrevista coletiva do Hugo Mota e do DERRIT. E ali foi muito importante, porque eles anunciaram que não tratariam nessa lei, que é o projeto de lei do governo, o que está sendo relatado é o projeto de lei do governo, que foi enviado pelo ministro Lewandowski, que trata do combate às organizações criminosas, às facções. Né? E eles falaram que não colocariam nada relativo à lei antiterrorismo, portanto, todos aqueles artigos que classificavam ações das facções criminosas como terrorismo deve ficar fora, e disseram que também não haveria nenhuma restrição à ação da Polícia Federal. Né? Então, foi dois avanços importantíssimos, né, que preservam, pelo menos no que foi falado, o projeto do governo, na sua essência, né, que é constituir um novo modelo de combate às facções e, ao mesmo tempo, não coloca em risco a soberania e nem diminui o papel da Polícia Federal. Então, vamos aguardar, vai ser divulgado o texto ainda hoje à noite, vamos aguardar a divulgação desse texto, mas pelo que foi falado ali na entrevista coletiva e depois numa pequena reunião que nós tivemos lá na sala da presidência, não deve haver nenhuma grande distorção em relação ao projeto do governo. Nós vamos aguardar a redação final, a redação que vai ser apresentada para a votação, e vamos, evidentemente, se tiver alguma outra coisa, vamos discutir. Mas, os pontos principais que nós questionamos no relatório do DERRIT, que foi apresentado ontem, aparentemente vão ser sanados. Então, é uma vitória muito grande do governo, uma vitória grande aqui no Congresso e uma vitória também da mobilização nas redes, que foi espetacular, repercutindo a opinião de vários setores da sociedade civil que se posicionaram claramente contra aquele relatório, que era um absurdo, né, que protegia, era uma nova lei da blindagem, que protegia o crime organizado das investigações da Polícia Federal e abria as portas do Brasil para intromissão estrangeira no nosso país em assuntos de segurança interna. Nós estávamos avaliando aqui sobre o recuo, embora, né, Zaratini, eu vi que tem, assim, numa primeira redação, mas que ainda não é a definitiva, que você disse que a definitiva ainda vai ser apresentada, mas tinha um ponto ali, uma forma de dizer sobre a Polícia Federal, ainda tinha alguma coisa incomodando vocês. Mas espera um pouquinho, Tereza. Vamos só pôr no tempo. O DERRIT apresentou o primeiro relatório, aí ele apresentou uma proposta de acordo que nós rejeitamos, que é isso que você está se referindo, e o novo texto ainda não chegou. Né? O novo texto, que é o que foi anunciado na coletiva, ainda não chegou. Então, esse texto aí que tentaram um acordo, que não deu certo, nós rejeitamos plenamente, esse texto sequer foi registrado. Sequer foi registrado. Tá. Nós estamos considerando aqui por que o recuo. Agora está claro, houve uma tentativa de acordo com um texto que já foi para o lixo, e agora vem o novo, que a gente espera que seja um recuo, digamos assim, 100%, né? E tal, um recuo correto. Você acha que houve a pressão política de ministros do Partido dos Trabalhadores, do líder, da ministra Gleisi, do ministro Lewandowski, em suma, pressão política, e houve também, nós vimos um movimento nas redes,
né, muito forte. Vimos um vídeo do governo apontando assim que, sabe, restringir o papel das forças da Polícia Federal seria facilitar a vida do crime organizado e tal. Um vídeo muito bom do governo, e isso poderia levá-los a dar um novo tiro no pé, como deram com a PEC da bandidagem. Você acha que foi isso que pode ter pesado para que eles recuassem? Claro, exatamente. Porque, vê bem, eu acho que até o Hugo Mota percebeu que o texto do Derrite era de uma fragilidade gigantesca, né? Ele propôs que a Polícia Federal, para investigar, devia ter autorização do governo estadual. É uma coisa maluca. É virar as coisas de cabeça para baixo, né? E você já imaginou, se o governador, eventual governador, tivesse alguma conexão com algum crime, né, que tivesse sido cometido, você acha que ele permitiria que houvesse a investigação? É evidente que não, né? Então, era uma coisa tão claramente inconstitucional, uma coisa que não tinha nenhuma lógica, né? Então, isso aí não sobreviveria, né? Eu acho que nem no plenário ia sobreviver. Eu fiz um discurso hoje no plenário tratando disso, e a direita ficou em silêncio ali, porque não tem como justificar uma coisa dessas. E a outra coisa, querer colocar como terrorismo, agora eu acho que só vai ficar o PL aí defendendo essa bandeira, porque também é outra coisa confusa do ponto de vista jurídico, porque você nunca vai saber se um ato classificado como terrorismo, mas realizado num Estado, vai ser julgado pela Justiça Estadual ou pela Justiça Federal. Aí você confunde tudo. Quem vai julgar aquele crime, né? Então, são coisas que embananam tudo, que não param de pé do ponto de vista jurídico. Eu não sou jurista, mas pelo que eu acompanhei o debate e a discussão, é uma coisa que não tinha nenhum pé nem nenhuma cabeça, né? Então, eu acho que até o próprio Hugo Mota trabalhou no sentido de voltar atrás nesses pontos, né? Ficasse pior. Márcia, você, mas o Ellen Martins, você está dizendo que eu monopolizei, não deixei o Miola falar. O Miola foi o primeiro. Miola foi o primeiro. Foi o primeiro. Quem não falou foi a Márcia. Com você, Márcia. Deputado, o senhor acha que a votação da PL, todo esse debate que a gente está vendo, com a questão, essa tentativa do Derrite de tirar a Polícia Federal, como o senhor bem explicou, vai ser uma forma também de fortalecer ou dar um estímulo para a PEC da segurança? Quer dizer, porque a PL antifacções foi apresentada pelo governo depois daquela matança no Rio de Janeiro. A PEC já era de antes. O que o senhor acha? O senhor acha que uma pode alimentar a outra? Ou seja, já que a sociedade está debatendo mais esse assunto que incomoda tanta gente, talvez seja a prioridade hoje no Brasil, né? Segurança pública. Exato. O relator da PEC, né, me informou que vai apresentar no dia 4 de dezembro o seu relatório, né? Portanto, acho que daqui 2 semanas, se eu não estou enganado, deve apresentar o relatório, né? E é evidente que agora nós pegamos uma tração nesse assunto, né? E o governo está posicionado. O governo apresentou essa PEC há muito tempo eu digo, há meses, né? Uhum. Nós vimos nesse aspecto das facções, o governo também apresentou um projeto para punir de forma mais forte as facções, e isso também está avançando, né? Depois dessa contradição inicial, a gente conseguiu o avanço. Então, o governo está se posicionando nesse assunto. A Polícia Federal está realizando operações efetivas, né? A Operação Carbono Oculto, a operação que desvendou a fábrica de armas lá em Santa Bárbara do Oeste, o fechamento de postos de gasolina no Tocantins, no Piauí, no Maranhão. Então, as coisas estão caminhando. E o governo federal está dando o tom. Então, essa disputa que eles achavam que a direita ia ter uma grande vantagem, espera lá, vai devagar, porque o governo federal está trabalhando, está atuando e vai mostrar serviço. Obrigada.
Miola, acho que dá para você fazer mais Agora, uma. Miola. Agora, o Zaratini, a direita, em certo sentido, ela ficou prisioneira de uma agenda monotemática que não tracionou, que era a agenda da anistia. Surgiu a chacina do Rio de Janeiro, e aí, uma figura de linguagem aqui, eu entendo que o Tarcísio de Freitas, articuladamente com o Hugo Mota, ele viu na relatoria do projeto de lei antifacção uma espécie de uma rampa de relançamento da sua pré-candidatura presidencial para 26. De novo, aparentemente, vai sossobrar esse movimento. Na tua visão, a conjuntura que está se constituindo e que se aproxima do processo eleitoral, ela retirou muito das condições da extrema-direita, pelo menos organizar o debate eleitoral, retirar os temas centrais da eleição do ano que vem, que vai ser o tema da soberania, o tema da democracia, o tema do combate às desigualdades, e conseguir abrir uma brecha para eles disputarem com competitividade a eleição? Olha, eles vão insistir nessa tecla, eu não tenho dúvida nenhuma, porque eles, com esse assunto da segurança pública, como você falou, eles saíram daquele gueto da anistia, que estava se tornando um gueto intransponível, né? E foram para um assunto que incomoda o povo, que é o problema da segurança pública, que realmente é um problema real na vida das pessoas, né? Então, o governo também foi muito rápido em se colocar, em se posicionar, né? Nós conseguimos esse avanço, como eu digo aqui, vamos aguardar o texto, mas tudo indica que nós conseguimos um importante avanço aqui no Congresso, né? Vocês sabem que nós somos minoria aqui, mas estamos dando o tom político, graças, evidentemente, ao Executivo, né? E eu acho que agora nós vamos ter uma disputa em torno desse tema, que não vai ser um terreno tão exclusivo deles. É lógico que eles têm mais acúmulo, vamos dizer assim, nesse ponto da segurança pública, mas eu acho que o governo está se colocando. E vamos retomar o tema do enfrentamento das desigualdades, né? Veja só, nós tivemos aí a queda da medida provisória 1303, já aprovamos uma parte daquilo que foi, vamos dizer, derrubado, mas ainda tem outras questões. Nós precisamos votar a tributação das fintechs, temos que votar as bets, temos que votar o juros sobre capital próprio dos bancos, né? Nós precisamos avançar nesse ponto, e nós precisamos fazer uma limitação dos benefícios tributários para garantir um orçamento para o ano que vem, para garantir os programas sociais. Nós aprovamos na Comissão de Orçamento uma emenda, que eu espero que a gente consiga aprovar, de 5 bilhões para que o pé de meia seja para todos os alunos do ensino médio, né? Hoje, vocês sabem, ele só é para aqueles que têm a família no CAD único. E nós queremos ampliar isso daí. Todo aluno do ensino médio de escola pública receber o pé de meia. Então, é um avanço que a gente vai avançar mais na juventude. Precisa aprovar isso. Precisa votar isso, essa ampliação do pé de meia? Nós aprovamos uma emenda na Comissão de Orçamento, mas isso ainda precisa chegar lá no relatório final do orçamento e, obviamente, ser aprovado no plenário, né? Então, é uma luta ainda, né? Mas nós demos o primeiro passo. Então, eu acho que a gente tem muitas pautas aí de combate às desigualdades. Em janeiro, começa a vigorar a isenção do imposto de renda até R$5.000, que é uma pauta positiva. Vocês estão vendo a inflação tem uma tendência de queda que vai chegar na famosa meta aí de 4,5%, né, de inflação. Nós vamos fechar o ano com 4,5% ou menos, né? E vamos para o ano que vem com uma inflação de alimentos baixa também. Então, nós estamos colocando questões e situações com desemprego em baixa. Nós vamos para uma situação muito positiva para a disputa eleitoral. Então, temos mais é que continuar avançando, temos mais é que continuar enfrentando o discurso da direita com muita segurança, para a gente, na segurança e com muita segurança. Muito bem. É isso. Deputado, o senhor tem uma questão de tempo, né? O senhor tem que ir agora? Mais uma pergunta. Vamos lá. Tá. A Tereza. Ele falou que dá para fazer mais uma? Dá sim.
Então, passando isso aí, qual é o primeiro ponto de pauta ainda? De tudo que você falou, o que é o próximo à votação? Próximo ponto de pauta, nós vamos ter que discutir aqui tanto a lei que corta em 10% os benefícios tributários, que vocês sabem, os benefícios tributários são isenções para as empresas, né? E vamos ter que discutir também a reposição, vamos ter que aprovar a questão das BETs, vamos ter que aprovar a tributação das fintechs e a tributação de juros sobre capital próprio sobre os bancos. Então, é aquele famoso projeto BBB. Né? Nós temos que continuar insistindo nisso, fechar o ano com essa votação. Uma pauta pesada para novembro, né? Final de novembro, né? Temos que terminar isso até o final de novembro. Tem que dar. Vamos que vamos. Não pode desanimar aqui, não. Tá bem, alguém quer perguntar mais? Márcia. Miola, tem microfone. É Miola. Tá desligado aí, Miola. O Zaratini, muita gente se questiona sobre o papel do Hugo Motta. Se supunha que ele buscava sempre uma posição equidistante, mas em temas críticos e fundamentais, ele sempre toma o lado e ao lado, né, muito cristalino da extrema-direita. O que esperar do Hugo Motta? Como as bancadas governistas e o governo projetam essa relação tão incerta, tão insegura com esse presidente da Câmara até o final do seu mandato? Miola, hoje quem está falando mal do Hugo Motta é o Sóstenes Cavalcante. Está vociferando lá. Então, vê bem... Pelo recuo dele, é isso? Pelo recuo. Pelo recuo. Então, eu não sei te dizer, e eu acho que a gente tem que continuar disputando aqui todos os espaços, a gente tem que continuar jogando peso para influenciar os posicionamentos dele. Ele tem uma vida... Se vocês olharem aí o site do Hugo Motta, como é que fala aí a página dele aí no Instagram, né, que ele é muito ativo, rede social, ele está muito presente na Paraíba. Ele vai muito inaugurar coisas na Paraíba, festa na Paraíba e tal. Quer dizer, ele tem muito foco na política local. Né? Isso é uma coisa que não é uma posição, geralmente, de um presidente da Câmara, né? Mas ele tem esse foco na política local. Ele tem um interesse particular do pai dele ser candidato a senador. E ele sabe que na Paraíba, o estado do Nordeste, e ele é do interior da Paraíba, do sertão paraibano, ele sabe que é difícil sem o apoio do Lula. Então, ele também precisa desse apoio. Eu acho muito difícil que, na disputa eleitoral, o Hugo Motta fique do lado do bolsonarismo, né? Porque vai complicar muito a eleição do pai dele, né? Então, eu acho que tem uma série de fatores aí, né, que a gente critica quando tem que criticar, mas a gente também tem que ver o outro lado. Nesse caso, agora, apesar dele ter nomeado o Derrite, quando ele viu que a onda estava vindo contra ele rapidamente forçou o Derrite a recuar. E isso vai pesar contra o Derrite na eleição de São Paulo, que ele é candidato a senador. Né? Essa extrema-direita vai contra ele, você vai ver. Né? É que nem está acontecendo lá na Santa Catarina, onde a pobre da Carolina de Tone, aquela terraplanista, ela perdeu a vaga para o Senado, para o Carlos Bolsonaro. Então, tem tantas contradições aí, tem tantas contradições entre eles, que nós vamos ter aí, acho que, muita mexida no cenário eleitoral. Vamos trabalhar o seguinte, tudo em disputa. Federal, eles estão embolados, né? Porque tem a Michele, o Ibanez, mais não sei quem para o Senado. Agora, só para encerrar, que você já vai embora, esse Hugo Motta, você acha que ele tenha uma incapacidade de fazer, uma limitação para fazer cálculos políticos? Ele erra, ele faz cálculos errados como esse, de que dar uma escada para
o Derrite, não ia se voltar contra ele, que, sabe, tipo assim, de uma... Tereza, vê bem, ele fez uma coisa que ele fez um casamento estranho. Ele pegou um projeto do governo para ser relatado por um relator de oposição radical. Ele fez uma junção. Essa junção, bom, nós poderíamos ter uma deformação total do projeto, ou poderia ter acontecido o que parece que vai acontecer. Parece, ainda não vimos o texto, certo? Então, se acontecer o que parece que vai acontecer, é uma vitória nossa. Então, imagina só um projeto do governo relatado por um deputado da oposição e sai um relatório muito naquela linha que o governo pretende. Então, positivo, né? Vamos lá. A vida é cheia de surpresas. Gente, obrigado aí pela oportunidade. Um grande abraço a vocês e vamos continuar pressionando esses caras. Não, para amolecer o feijão tem que pôr na panela de pressão. Bora para frente. Isso. Obrigada, Zaratini. Obrigada. Tchau, Obrigada. Bom trabalho. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau. E o